Olá, graça e paz, muito bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está comigo aqui no nosso canal. Hoje, dia 11 de agosto, vamos juntos fazer a leitura da Palavra de Deus. E hoje nós vamos começar o livro de Neemias. E como quando nós começamos sempre o livro, nós vamos ler a introdução. E como a autoria e data é bem curtinha, nós já vamos ler tudo, a introdução, a autoria e data. Então vem comigo, vamos para a leitura. O livro de Neemias formava um só livro com Esdras na Bíblia hebraica. Ambos relatam o mesmo fato central: a volta do povo judeu da Babilônia após 70 anos de cativeiro para a reconstrução da cidade de Jerusalém. É, portanto, um manual que trata da restauração na vida, família, política, igreja e sociedade. Para compreendermos esse livro, precisamos observar três fatores importantes. Primeiro, o contexto histórico do cativeiro babilônico. Com a morte de Salomão em 931 a.C., o reino de Israel foi dividido em Reino do Norte, destruído pela Assíria em 722 a.C., e Reino do Sul, Judá, cuja capital era Jerusalém. Judá não aprendeu a lição do Reino do Norte e também começou a se desviar de Deus. Então Deus os entregou nas mãos de seus inimigos e eles foram levados cativos em 586 a.C. para a Babilônia e lá permaneceram 70 anos. Perdão. Segundo, o retorno do cativeiro babilônico em 3 levas. A Babilônia caiu sob o Império Medo-Persa, comandado pelo rei Sírio, que determinou a volta dos cativeiros à sua terra natal. O povo voltou em 3 levas. Primeira, sobre a liderança de Zorobabel para reconstruir o templo. A segunda, sob a liderança de Esdras para ensinar a lei. E a terceira, sobre a liderança de Neemias para reconstruir os muros de Jerusalém. Esdras e Neemias voltaram sob o governo de Artaxerxes, 465 a 424 a.C. Os judeus que retornavam foram profundamente influenciados pela fé dos seus pais, mesmo no cativeiro. A criação das sinagogas no exílio para o estudo da lei e dos profetas exerceu uma grande influência na fé dos que regressaram. O cativeiro babilônico foi decisivo para os judeus deixarem a idolatria. Muitos, porém, ficaram na Babilônia e não quiseram voltar. A geração que fora para o cativeiro já estava idosa e a que nascera na Babilônia havia se aculturado. Terceiro, o opróbrio dos que voltaram do cativeiro. Os que voltaram enfrentaram a proposta dos samaritanos para se associarem na reconstrução do muro. Os judeus perceberam que os samaritanos não estavam interessados na reconstrução de Jerusalém, mas na destruição do povo judeu. Esdras 4, de 1 a 3, 2 Reis 17, 24, 33 e 34. Rejeitaram a proposta, o que provocou forte oposição e a construção do templo foi paralisada por ordem do rei Artaxerxes. Esdras 4, de 11 a 21. O templo, a cidade e o povo estavam sob grande miséria e opróbrio. Ao ser informado disso, Neemias, em 444 a.C., no 20º ano de Artaxerxes, 464 a 423, ou seja, 13 anos depois de Esdras subir a Jerusalém, aproveitou uma oportunidade e conseguiu do rei a autorização para voltar e restaurar a cidade dos seus pais. O livro de Neemias narra essa trajetória de sucesso. É um dos mais fascinantes compêndios sobre vida vitoriosa. É um tratado sobre liderança eficaz. Autoria e data. Embora os antigos considerassem Esdras e Neemias um único livro com dupla autoria, Esdras teria escrito a primeira parte, Neemias a segunda. O início do livro parece confirmar a autoria de Neemias. As palavras de Neemias, filho de Acalias, capítulo 1, versículo 1.
Os primeiros capítulos nos fornecem a evidência da data do livro. Ao que tudo indica, o livro foi escrito no reinado de Artaxerxes, por volta de 445 a.C. Artaxerxes. Então, vamos agora para a leitura. Neemias, capítulo 1, dos versículos 1 até o capítulo 3, versículo 14. Estas são as memórias de Neemias, filho de Acalias. No mês de Quisleu, no 20º ano do reinado do rei Artaxerxes, eu estava na fortaleza de Suzã. Anani, um de meus irmãos, veio me visitar com alguns homens que haviam chegado de Judá. Perguntei-lhes a respeito dos judeus que haviam regressado do cativeiro e da situação em Jerusalém. Eles responderam: as coisas não vão bem para os que regressaram à província de Judá. Eles estão passando por dificuldades e humilhações. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi isso, sentei-me, chorei durante alguns dias, lamentei, jejuei e orei ao Deus dos céus. Então disse: ó Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas tua aliança de amor leal para com os que te amam e obedecem os teus mandamentos. Ouve minha oração. Olha do alto e vê que oro noite e dia por teu povo, Israel. Confesso que temos pecado contra ti. Sim, minha própria família e eu temos pecado. Temos pecado terrivelmente contra ti. Não temos obedecido a teus mandamentos, decretos e estatutos que nos deste por meio de teu servo Moisés. Por favor, lembra-te do que disseste a teu servo Moisés. Se forem infiéis a mim, eu os dispersarei entre as nações. Mas se voltarem para mim, obedecerem a meus mandamentos e viverem de acordo com eles, então mesmo que estejam exilados nos confins da terra, eu os reunirei e os trarei de volta ao lugar que escolhi para estabelecer meu nome. O povo que tu resgataste com teu grande poder e com tua forte mão é teu servo. Ó Senhor, por favor, ouve a oração deste teu servo. Ouve as orações de teus servos que se agradam em te honrar. Peço que me concedas êxito hoje e que o rei me seja favorável. Nesse tempo, eu era copeiro do rei. No mês de Nisan, no 20º ano do reinado do rei Artaxerxes, eu estava servindo vinho ao rei. Nunca eu tinha estado triste em sua presença. O rei me perguntou: por que está com o rosto tão triste? Você não parece doente. Deve estar profundamente angustiado. Fiquei com muito medo, mas respondi: que o rei viva para sempre. Como meu rosto não parecia triste? Como meu rosto não pareceria triste? A cidade onde estão sepultados meus antepassados está em ruínas e suas portas foram destruídas pelo fogo. O que você deseja que eu faça? Perguntou o rei. Depois de orar ao Deus dos céus, respondi: se lhe parecer bem, e se o rei for favorável a mim, seu servo, peço que me envie ajudar para reconstruir a cidade onde meus antepassados estão sepultados. O rei, com a rainha sentada ao seu lado, perguntou: quanto tempo você ficará ausente? Quando voltará? Respondi ao rei quanto tempo ficaria ausente, e ele atendeu a meu pedido. Disse também: se lhe parecer bem, gostaria que o rei me desse cartas para levar aos governadores da província a oeste do rio Eufrates, com instruções para que eles permitam que eu viaje em segurança por seus territórios até chegar a Judá. Peço ainda que o rei me dê uma carta para levar a Asaf, administrador da floresta real, com instruções para que me forneça madeira. Precisarei desse material para as vigas das portas da fortaleza junto ao templo, para o muro da cidade e para minha própria casa. O rei atendeu a esses pedidos, pois a bondosa mão de Deus estava sobre mim. Fui aos governadores da província a oeste do rio Eufrates e lhes entreguei as cartas do rei. Além disso, o rei enviou oficiais do exército e cavaleiros para me protegerem. Mas quando Sambalate, o Horonita, e Tobias, o oficial amonita, souberam de minha chegada, ficaram muito irritados porque alguém veio promover a eles
promover o bem dos israelitas. Assim, cheguei a Jerusalém 3 dias depois. 3 dias depois, saí discretamente durante a noite, levando comigo uns poucos homens. Não havia contado a ninguém os planos para Jerusalém que Deus tinha colocado em meu coração. Não levamos nenhum animal de carga, além daquele que eu montava. Depois que escureceu, saí pela porta do vale, passei pelo poço do Chacal e fui até a porta do esterco para inspecionar o muro de Jerusalém, que tinha sido derrubado, e as portas que haviam sido destruídas pelo fogo. Em seguida, fui à porta da fonte e ao tanque do rei, mas por causa do entulho não havia espaço para meu animal passar. Por isso, embora ainda estivesse escuro, subi pelo vale de Cedron e inspecionei os muros ali, antes de voltar e entrar de novo pela porta do vale. Perdão. Os oficiais da cidade não sabiam aonde eu tinha ido, nem o que estava fazendo, pois não havia contado meus planos a ninguém. Ainda não tinha falado com os líderes judeus, os sacerdotes, os nobres, os oficiais e os outros que realizariam o trabalho. Mas então eu lhes disse: vocês sabem muito bem da terrível situação em que estamos. Jerusalém está em ruínas e suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir o muro de Jerusalém e acabar com essa vergonha. Então lhes contei como a mão de Deus tinha estado sobre mim e lhes relatei minha conversa com o rei. Eles responderam: sim, vamos reconstruir o muro, e ficaram animados para realizar essa obra. Mas quando Sambalate, o horonita, Tobias, o oficial amonita, e Gesem, o árabe, souberam de nosso plano, zombaram de nós com desprezo e perguntaram: o que estão fazendo? Estão se rebelando contra o rei? Eu lhes respondi: o Deus do céu nos dará êxito. Nós, seus servos, começaremos a reconstruir este muro. Vocês, porém, não têm nenhuma parte, nenhum direito legal ou histórico sobre Jerusalém. Então o sumo sacerdote Eliasibe e os outros sacerdotes começaram a reconstruir a porta das ovelhas. Eles a consagraram, colocaram as portas no lugar e reconstruíram o muro até a Torre do Sem, que também consagraram, e até a Torre de Hananel. Os habitantes da cidade de Jericó trabalharam ao lado deles, e mais adiante estavam Zacur, filho de Inri. A porta do peixe foi construída pelos filhos de Rasenaá. Estou falando agora o H com som de R. Colocaram as vigas, levantaram as portas e puseram os ferrolhos e as trancas. Meremote, filho de Urias e neto de Racós, consertou o trecho seguinte do muro. Ao seu lado estava Mesulão, filho de Berequias e neto de Mesezabel. E mais adiante, Zadok, filho de Baná. Os habitantes de Tecoa consertaram o trecho seguinte, embora seus líderes se recusassem a trabalhar com os supervisores da construção. Os reparos da porta antiga foram realizados por Joiada, filho de Pazéia, e por Mesulão, filho de Bezodias. Colocaram as vigas, levantaram as portas e puseram os ferrolhos e as trancas. Ao lado deles estavam Melatias, de Gebion, Jadom, de Meronote, homens de Gibeon e homens de Mispá, cidades sob a autoridade do governador da província a oeste do rio Eufrates. Uziel, filho de Araías, ourives de profissão, consertou o trecho seguinte, e mais adiante estava Ananias, fabricante de perfumes. Reconstruíram Jerusalém até o muro largo. Refaías, filho de Hur, aqui é Ur, né? A gente só vê falar Ur. Governador de metade do distrito de Jerusalém, trabalhou ao lado deles no muro. No trecho seguinte, Gedaías, filho de Harumaf, consertou o muro em frente de sua própria casa, e ao lado dele estava Ratus, filho de Hasabneias,
Em seguida, filho de Malquias, filho de Harim e Hassub, filho de Paate, Moabe, que consertaram outra parte do muro e a torre dos fornos. Salum, filho de Haloes, e as filhas dele consertaram o trecho seguinte. Salum era governador da outra metade do distrito de Jerusalém. Os reparos da porta do vale foram realizados pelos habitantes de Zanoa, sob a liderança de Hanum. Levantaram as portas e puseram os ferrolhos e as trancas. Também consertaram os 450 metros seguintes do muro até a porta do esterco. Os reparos da porta do esterco foram realizados por Malquias, filho de Recabe, governador do distrito de Bet-Haquerem. Ele a reconstruiu, levantou as portas e pôs os ferrolhos e as trancas. 1 Coríntios capítulo 7, versículos de 1 a 26. Agora, quanto às perguntas que vocês me fizeram em sua carta, digo que é bom que o homem não toque em mulher. Mas uma vez que há tanta imoralidade sexual, cada homem deve ter sua própria esposa e cada mulher seu próprio marido. O marido deve satisfazer as necessidades conjugais de sua esposa e a esposa deve fazer o mesmo por seu marido. A esposa não tem autoridade sobre seu corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, não é o marido que tem autoridade sobre seu corpo, mas sim a esposa. Não privem um ao outro de terem relações, a menos que ambos concordem em abster-se da intimidade sexual por certo tempo, a fim de se dedicarem de modo mais pleno à oração. Depois disso, unam-se novamente, para que Satanás não os tente por causa de sua falta de domínio próprio. Gostaria que todos fossem como eu, mas cada um tem seu próprio dom, concedido por Deus. Um tem esse tipo de dom, o outro aquele. Portanto, digo aos solteiros e às viúvas, é melhor que permaneçam como eu. Mas se não conseguirem se controlar, devem se casar. É melhor se casar que arder em desejo. Para os casados, porém, tem uma ordem que não vem de mim, mas do Senhor. A esposa não deve se separar do marido, mas se o fizer, que permaneça solteiro ou se reconcilie com ele. E o marido não deve se separar da esposa. Agora me dirijo aos demais, embora o Senhor não tenha dado instrução específica a respeito. Se um irmão for casado com uma mulher descrente e ela estiver disposta a continuar vivendo com ele, não se separe dela. E se uma irmã for casada com um homem descrente e ele estiver disposto a continuar vivendo com ela, não se separe dele. Pois o marido descrente é santificado pela esposa e a esposa descrente é santificada pelo marido. Do contrário, os filhos seriam impuros, mas eles são santos. Se, porém, o cônjuge descrente insistir em se separar, deixe-o ir. Nesses casos, o irmão ou a irmã não está mais preso a outra pessoa, pois Deus os chamou para viver em paz. Você, esposa, como sabe que seu marido poderia ser salvo por sua causa? E você, marido, como sabe que sua esposa poderia ser salva por sua causa? Cada um continue a viver na situação em que o Senhor o colocou e cada um permaneça como está quando Deus o chamou. Essa é minha regra para todas as igrejas. Se um homem for circuncidado antes de crer, não deve tentar mudar sua condição. E se um homem não foi circuncidado antes de crer, não deve ser agora. Pois não faz diferença, e se ele for circuncidado ou não, o importante é que obedeça aos mandamentos de Deus. Sim, cada um deve permanecer como estava quando Deus o chamou. Você foi chamado sendo escravo? Não deixe que isso preocupe. Mas se tiver a oportunidade de ficar livre, aproveite-a. E se você está escravo quando o Senhor o chamou, agora é livre no Senhor. E se você era livre quando o Senhor o chamou, agora é escravo de Cristo. Vocês foram comprados por alto preço, portanto, não se deixem escravizar pelo mundo. Cada um de vocês, irmãos, deve permanecer como estava quando Deus os chamou. Salmo 31, 19 a 24. Grande é a bondade que reservaste para os que te temem. Tu concede aos que em ti confiam e os abençoas à vista de todos. Tu os escondes em tua presença,
a salvo de todos que contra eles conspiram. Tu os proteges num abrigo, longe das línguas acusadoras. Louvado seja o Senhor, pois ele me mostrou as maravilhas de seu amor. Manteve-me a salvo numa cidade cercada de inimigos. Apavorado, clamei, estou separado de tua presença. Mas ele ouviu a minha súplica por misericórdia e respondeu ao meu clamor por socorro. Amém. Amém de novo. Oh, meu Pai. Amem o Senhor, todos vocês que lhe são fiéis, pois o Senhor protege quem nele confia, mas castiga severamente o arrogante. Portanto, sejam fortes e corajosos, todos vocês que põem sua esperança no Senhor. Provérbios 21, 4. Olhos arrogantes, coração orgulhoso e atos perversos, tudo isso é pecado. Encerramos mais uma vez nossa leitura. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento e o meu também, em nome de Jesus. Amém? Agora nós vamos para os aniversariantes. Se você quiser ficar comigo, fique. Nós vamos ler também os comentários aqui do nosso canal e fazermos uma oração, né? Encerrando. Os aniversariantes de hoje, 11/8. A Mariane de Jesus, lá de Mirassol, São Paulo. Parabéns, Mariane, que Deus te abençoe poderosa e ricamente. A Denise Vitor, lá de São Paulo, capital, que conhecemos no Instituto Bíblico. Parabéns, Denise, que Deus te abençoe. O João Bosco, lá de Rondonópolis. Parabéns, João Bosco, que Deus abençoe ricamente a sua vida. E que Deus inunde a vida de vocês de bênçãos de todos os âmbitos, tá bom? Estarei agora, daqui a pouco, orando por vocês. Agora nós vamos aos comentários do nosso canal. Vem comigo. Vamos ver, hoje nós não temos muito comentários de ontem, né? Porque hoje eu leio os comentários de ontem. Ontem nós não tivemos muitos comentários, gente, volta aí a comentar, mas nós tivemos aqui o comentário da Selma. Que bom que você voltou para nós aqui, Selma, fazer comentários. Que maravilha, fiquei muito feliz. Que Deus abençoe, graça e paz a todos. Amém, diz ela. A Hilda, graça e paz. Amém, Hilda. Senti falta do seu versículo comum aqui, né? Que você sempre deixa para nós. Essas mensagens aqui, na verdade, foi de antes de ontem, tá, gente? De antes de ontem, que tem a mensagem aqui também da nossa irmã Adélia Rodrigues, né? Desejando, falando graça e paz a nós, desejando boa noite lá na mensagem. Temos aqui outro comentário da Selma, dizendo amém, já do dia 10, né? E hoje, do dia 11, vamos aos comentários de hoje. Vamos ver se a gente... Foram poucos mesmo os comentários de hoje. Aliás, gente, de hoje não tem, hoje é 11. O dia 10 foi ontem. Eu tô, a cabeça, não ajuda, né? Os comentários de hoje, dia 10, então nós temos aqui esse primeiro comentário que eu falei da Selma, ele foi do dia 8, tá? E aí, depois ela fez um comentário no dia 10, que é só dizendo amém ao que os irmãos disseram. Então, Salatiel deixou um comentário, Deus é bom, Deus é muito bom, Deus é bom demais. Eita, que a missionária tá bonita, Deus abençoe. Obrigada, Salatiel, Deus te abençoe aí pelo seu carinho de sempre com a gente em todos os momentos, né? Que Deus te abençoe grandemente mesmo, tá? A Carmen Lúcia... Boa tarde, amados e amadas, graça e paz, Deus é justo e bom, parabéns aos aniversariantes do dia, que Deus continue vos abençoando, muitas bênçãos na vida de vocês. Eita, canal maravilhoso, você está maravilhosa com essa blusa colorida. Ah, que maravilha, Carmen Lúcia, que bom que o povo gostou mesmo da minha blusa colorida de ontem, né? A Eliane deixou graça e paz aqui, e a Maria Divina, bom dia para todas as meninas aí, tá bom? E vamos então à nossa oração, orar pelos nossos aniversariantes e também para o nosso canal. Pai de amor, de bondade, misericórdia, graças te damos, ó Deus, por estar presente em nossas vidas, por não nos desamparar jamais.
Sabemos, ó Deus, que o Senhor tem cuidado de nós. Rogamos, ó Deus, que o Senhor abençoe a Mariane de Jesus, a Denise Vitor e o João Bosco, ó Deus, com ricas bênçãos do Senhor, neste dia em que comemoram mais um ano de vida. E que o Senhor, ó Deus, conceda a eles muitos e muitos anos ainda para viver com alegria, paz, amor, harmonia, prosperidade. E essa vida, ó Deus, seja vivida para o Senhor. Querido Deus, que o Senhor inunde, ó Deus, o dia deles hoje de alegria, felicidade, para a glória do Senhor, que eles possam perceber que este canal está orando por eles. Abençoe cada um do nosso canal, aqueles que porventura estiverem enfermos, a Neuza que está se preparando para o concurso, o resultado do concurso para a Eliene, eu também que estou me preparando para o concurso, pessoas que estejam porventura se preparando para uma mudança de emprego ou alcançar algum emprego. Abençoa, Senhor, abra a porta de trabalho, abra, Senhor, o coração dessas pessoas que ainda estão com o coração empedernido para com o Senhor. Dê vida, vida e abundância, Pai, àqueles que ainda não te conhecem. Transforme seus corações, ó Pai, e que o Espírito Santo do Senhor convença do pecado, da justiça e do juízo. Dê amor, ó Deus, aos corações que estão entristecidos. Dê, ó Deus, paz àqueles que estão passando por aflições, batalhas, qualquer que seja. Que o Senhor, ó Pai, abençoe todos do nosso canal e aqueles que ainda hão de fazer parte dele, Pai. Em nome de Jesus, faça com que o nosso canal seja um canal de bênçãos, em nome de Jesus. Deus é justo e bom. Vamos?